Olá, povo de Deus, segunda-feira, 3 de outubro de 2022, 27ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Gálatas 1, de 6 a 12, Lucas 10, de 25 a 37. Irmãos, admiro-me de terdes abandonado tão depressa aquele que vos chamou na graça de Cristo e de terdes passado para um outro evangelho. Não que haja outro evangelho, mas algumas pessoas vos estão perturbando e querendo mudar o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós ou um anjo vindo do céu vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excomungado. Como já dissemos agora, repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excomungado. Será que eu estou buscando a aprovação de homens ou a aprovação de Deus? Ou estou procurando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse preocupado em agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não o recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Passaremos essa semana na companhia de Paulo com sua maravilhosa carta aos Gálatas. O apóstolo escreveu essa carta profundamente irado com a conduta dos Gálatas, aos quais ele chama de insensatos, mas também com profunda ternura quando se refere a eles mesmos como irmãos, meus filhos. A Galácia não era uma cidade, mas uma região da Ásia Menor. Paulo passou por aí umas 3 vezes e fundou várias comunidades. Com suas cartas, o apóstolo sempre procurou atingir problemas concretos que existiam nas comunidades. Aos Tessalonicenses, Paulo falava sobre a parousia, para esclarecer o horizonte cristão. Para os coríntios, ele falava de conduta ética e unidade. Aos Gálatas, o problema era de infiltração de heresia nas comunidades e de pessoas que desautorizavam a pregação feita por Paulo. Essa carta, escrita quando Paulo estava na prisão por volta do ano 57, é conhecida como Manifesto da Liberdade Cristã e Universalidade da Igreja. Libertação de quem e para quê? Libertação de uma vida programada externamente por um minucioso código de regras e leis que conservam o homem numa atitude infantil diante da vida. E libertação para uma vida adulta e consciente graças ao uso responsável da liberdade. A vida humana não deve ser determinada por um código de leis, mas por compromisso pessoal e íntimo com Cristo, que está presente no profundo de todo ser humano. A liberdade é conduzida pelo amor a si mesmo e aos outros. Amor que é compromisso ativo com o crescimento do outro. Lendo a carta aos Gálatas, devemos nos perguntar qual a motivação de fundo para a nossa existência cristã. Participamos com liberdade ou para cumprir obrigação nas coisas do projeto de Jesus? Lucas 10, 25, 37. Um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado.
O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar o homem e seguiu adiante por outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu, sentiu compaixão. Aproximou-se dele, fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou a uma pensão onde cuidou dele. E no dia seguinte pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. O Papa Francisco assume essa parábola como farol a iluminar sua reflexão sobre a amizade social na sua encíclica Fratelli Tutti. Disse ele: esta parábola recolhe uma perspectiva de séculos. Pouco depois da narração da criação do mundo e do ser humano, a Bíblia propõe o desafio das relações entre nós. Caim elimina o seu irmão Abel e ressoa a pergunta de Deus: onde está Abel, teu irmão? A resposta é a mesma que damos nós muitas vezes: sou porventura a guarda do meu irmão? Com a sua pergunta, Deus coloca em questão todo tipo de determinismo ou fatalismo que pretenda justificar como única resposta possível a indiferença. E, ao invés, habilita-nos a criar uma cultura diferente que nos conduza a superar as inimizades e cuidar uns dos outros. Jesus, que havia um homem ferido, estendido por terra no caminho, que fora assaltado. Passaram vários ao seu lado, mas foram-se não pararam. Eram pessoas com funções importantes na sociedade que não tinham no coração o amor pelo bem comum. Não foram capazes de perder os minutos para cuidar do ferido ou pelo menos procurar ajuda. Um parou, ofereceu-lhe proximidade, curou-o com as próprias mãos, pôs também dinheiro no seu bolso, ocupou-se dele. Sobretudo, deu-lhe algo que neste mundo apressado regateamos tanto: deu-lhe o seu tempo. Tinha certamente seus planos para aproveitar aquele dia a bem das suas necessidades, compromissos ou desejos, mas conseguiu deixar tudo de lado à vista do ferido e, sem o conhecer, considerou digno de lhe dedicar o seu tempo. Com quem te identificas? É uma pergunta sem rodeios, direta e determinante. A qual deles te assemelhas? Precisamos de reconhecer a tentação que nos cerca de se desinteressar dos outros, especialmente dos mais frágeis. Digamos que crescemos em muitos aspectos, mas somos analfabetos no acompanhar, cuidar e sustentar os mais frágeis e vulneráveis das nossas sociedades desenvolvidas. Habituamo-nos a olhar para o outro lado, passar a margem, ignorar as situações até elas nos caírem diretamente em cima. Assaltam uma pessoa na rua e muitos fogem como se não tivessem visto nada. Sucede muitas vezes que pessoas atropelam alguém com seu carro e fogem. Pensam só em evitar problemas, não importa se um ser humano morre por sua culpa. Mas estes são sinais de um estilo de vida generalizado que se manifesta de várias maneiras, porventura mais sutis. Além disso, como estamos todos muito concentrados nas nossas necessidades, ver alguém que está mal incomoda-nos, perturba-nos, porque não queremos perder tempo por culpa dos problemas alheios. São sintomas de uma sociedade enferma, pois procura construir-se de costas para o sofrimento. É melhor não cair nesta miséria. Fixemos o modelo do bom samaritano. É um texto que nos convida a fazer ressurgir a nossa vocação de cidadãos do próprio país e do mundo inteiro.
construtores de um novo vínculo social, embora esteja inscrito como lei fundamental do nosso ser, é um apelo sempre novo, que a sociedade se oriente para a prossecução do bem comum e, a partir deste objetivo, reconstrua incessantemente a sua ordem política e social. O tecido das suas relações, o seu projeto humano com seus gestos, o bom samaritano fez ver que a existência de cada um de nós está ligada à dos outros. A vida não é tempo que passa, mas tempo de encontro. Esta parábola é um ícone iluminador capaz de manifestar a opção fundamental que precisamos tomar para reconstruir este mundo que nos está a peito. Diante de tanta dor, à vista de tantas feridas, a única via de saída é ser como o bom samaritano. Qualquer outra opção deixa-nos ou com os salteadores ou com os que passam a largo, sem se compadecer com o sofrimento do ferido na estrada. A parábola mostra-nos as iniciativas com que se pode refazer uma comunidade a partir de homens e mulheres que assumem como própria a fragilidade dos outros, não deixam construir-se numa sociedade de exclusão, mas fazem-se próximos, levantam e reabilitam o caído para que o bem seja comum. Ao mesmo tempo, a parábola adverte-nos sobre certas atitudes de pessoas que só olham para si mesmas e não atendem às exigências ineludíveis da realidade humana. Um beijo no seu coração.